Sejam bem-vindos ao estudo sobre o período composto. Nesta série, vou te ensinar 4 passos para dominar o período composto de uma vez. E, nesta primeira parte, vamos aprender sobre o período composto por coordenação. Na segunda parte, teremos os nossos exercícios. Então, assistam as duas partes, ok? Primeiro passo para dominar aí o período composto. Entenda as diferenças entre período composto por coordenação e período composto por subordinação. No período composto por coordenação, há uma independência entre um período e outro, ou seja, as orações, elas não necessitam umas das outras para completar o sentido. Já no período composto por subordinação, acontece o contrário, não é verdade, pessoal? Há uma dependência de um período para outro, ou seja, é necessário que uma oração complete o sentido da outra. Vamos a alguns exemplos. Período composto por coordenação. Morava num bairro da periferia e convivia com pessoas simples. Veja bem, se eu retirar aí o conectivo e, não vai ter prejuízo no entendimento dessa oração, ok? Já no período composto por subordinação, eu preciso que uma oração seja ligada a outra através do conectivo para poder fazer sentido, tá certo? Passo 2. Entenda a estrutura das orações sindéticas e assindéticas. Orações coordenadas sindéticas são aquelas que são ligadas aí por conectivos, que são as conjunções. Por exemplo, e, mas, porém, porque, dentre outras. Exemplo: as horas passam e os homens caem, mas a poesia fica. E as assindéticas são aquelas que não têm conectivos, fazendo a ligação de uma oração para outra. É importante observar que essas orações, elas podem vir marcadas por pontuações. Veja o exemplo: as horas passam, os homens caem, a poesia fica, marcado aí por vírgula entre uma oração e outra, ok? Se você quiser saber mais detalhes sobre esse assunto, assista ao vídeo sobre período simples e período composto, que eu explico direitinho para vocês essa questão das orações assindéticas e assindéticas e também os conectivos, ok? Vou deixar o link aqui embaixo para vocês assistirem com calma depois. Vamos agora ao nosso passo 3. Veja bem, entenda as características e as classificações das orações coordenadas sindéticas, ok? O uso das conjunções podem aparecer nas orações coordenadas aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Vamos aí à primeira, aditiva. Tem a ideia de adição, de soma, de acréscimo, ok? Ele descia a ladeira e vinha só. E, nem, mas também você pode substituir aí, que não altera o sentido, ok? São exemplos de conjunções nestas orações que você pode usar aí sem prejudicar o sentido da oração. E as adversativas têm ideia de contradição, ok? De ideia oposta. Fazia frio, porém ela estava sem agasalho. Você pode trocar aí por mas, porém, todavia, contudo, no entanto, ok? Entretanto. Alternativas, tem a ideia aí de alternância dos fatos ou ideias. Ou me retiro, ou você se afasta, ok? Nós podemos usar também ou, ora, já, quer,
E as conclusivas têm a ideia aí de finalidade, né? De conclusão, de consequência. Os alicerces cederam, portanto, o prédio caiu. Eu poderia perfeitamente trocar esse conectivo aí por logo, portanto, pois, por consequente. As conjunções, nesse caso, aparecem depois do verbo. É importante observar esse detalhe. E as explicativas, né, que justificam, confirmam a ideia contida na oração anterior. Não saiam, pois o professor já vem. Notaram a ideia de explicação nessa oração? Ok, comente aqui, pessoal, no chat, o que vocês estão achando nessa aula? Está fazendo sentido para vocês todos os exemplos? Quero saber a opinião de vocês. Vamos aí à nossa segunda dica. Fiquem atentos, ok, pessoal? A conjunção e, que é aditiva, pode aparecer com valor adversativo, de oposição. Veja bem, as estrelas brilham e não iluminaram meu ser, ok? Observem a ideia de oposição. Se as estrelas estão brilhando, provavelmente iluminariam o meu ser, não é verdade? Porém, nessa frase, o e, ela tem a ideia contrária, de oposição. A conjunção mas pode ter valor aditivo, de soma, de acréscimo. Veja bem, era um bom homem, mas principalmente fiel. Esse foi o estudo do período composto por coordenação. Aguardo vocês na segunda parte, em que estudaremos o período composto por subordinação. Obrigada por assistirem e até ao próximo vídeo. Tchau!